¿Te está viendo, Romy? Ah, estaba sin micrófono. Sí, sí, se ve. Sí. Bien. Recuerden, los micrófonos pueden estar abiertos si quieren preguntar, interrumpir, cuestionar, ¿por qué no? O Romy va a estar leyendo el chat eh, por si alguien no puede hablar porque está en su trabajo o en sus clases o en algo y quiere compartir escribiendo. Mientras tanto, podemos comenzar. Bueno, bom dia a todos. Eu sou o Nicolas Bormann, professor de português, e junto com a Romina, a gente vai. Espera que está ingressando, tem ingressando pessoas. Junto com a Romina, a gente vai coordenar essa conversa guiada, né, enquanto a conceição dos Brasis. Sim. Como as línguas envolvem as identidades e a cultura na pluralidade brasileira, né? Pensar o Brasil não como um bloco, e sim não como um construto de diferentes aspectos, matizes, diferentes encontros e esquinas também. Sim. Mais ou menos terá uma duração de 1 hora e 30, onde nós vamos dar uma recorrida teórica e prática, não quero dizer prática porque a gente não vai trabalhar muito, né? Mas numa recorrida teórica e com exemplos de como, através da língua portuguesa, o Brasil se foi construindo como um país plurilingüe, pluricultural, sim, multicultural, pluricultural, sim, e como as relações interculturais entre os nossos países também são levadas à frente, tendo a consideração que, como temos os Brasis no título, também podemos pensar nas Argentinas, sim, e como nós convivemos com aquelas Argentinas que não são as nossas, onde nós vivemos e falamos. Antes de começar, eu estava falando com a Romina sobre uma questão da conformação das Argentinas, né? O sotaque cordobês e o sotaque missioneiro, e como se nós defendemos a língua desde os nossos sotaques também. Dá para continuar? Bem, nós vamos explorar principalmente o Brasil, né, e sua conformação linguística e talvez cultural, em base a um autor, o conceito de um autor, que é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um antropólogo, né, que ele percebeu que nós temos que falar em plural quando falamos de um país, né, seja o que for, porque dentro de um país não pode ser visto como uma unidade homogênea, sino como múltiplas formações culturais históricas. Aqui na Argentina, a gente não pode falar de uma Argentina igual em Jujuy, em Misiones, em Corrientes, em Chaco, em Formosa, em Entre Ríos, que são províncias que ficam perto de nós, que já são diferentes tanto em cultura quanto em língua, ou falar correntino não é o mesmo que falar missioneiro. O entrerrianos também não, ele é mais parecido a Buenos Aires, que já é muito diferente ao nosso. Então, como essas línguas, elas coexistem, sim? E já no Brasil, elas se manifestam, sim, como um Brasil plural, como os Brasil, que tem matizes e matrizes, sim, indígenas, tem matrizes africanas, tem matrizes europeias e tem matrizes da mistura que a gente pode analisar entre africanos, índios e europeus, né? Vale dizer que população nativa nas Américas são indígenas, né? Que todo o resto ele é trazido, seja como escravo, no caso dos africanos, seja como migrantes, exiliados, refugiados, migrações, à vontade ou Democracia não à vontade. auricular. Custódio. Sim. Então, toda essa população misturada, miscigenada, ela deu origem, sim, à configuração e a transfigurações étnicas, linguísticas e culturais de um país, no caso Brasil, no caso Argentina.
sim. Já o Darcy, ele fala que no Brasil o povo poderia ser diferenciado em cinco grandes grupos, né? E aqui eu coloquei um mapinha que eu achei interessante de como ele organizou a distribuição desses grupos no Brasil, né? Que ele fala que temos os crioulos, sim, e aí tem as referências de cores, sim, crioulo, que é formado pela presença africana, principalmente em Bahia e no litoral, sim. Crioulo é o color azul, aí bem sobre o mar. E por que presença africana no, em Bahia e no sul? Porque acredita-se que a grande maioria dos escravos africanos que ingressaram ao Brasil, eles foram ingressados pelo porto de Bahia. Inclusive, quem conhecemos Bahia, já fomos para o Pelourinho, já vemos aquele pau aí incrustado na terra que falavam que esse era o lugar onde os brancos amansavam os negros revoltosos que chegaram ao continente, que eles lhe davam uma paliza tremenda para que se quedem quietos. Então, todos esses africanos que ingressaram pela Bahia e foram se espalhando pelo litoral atlântico, eles configuraram os crioulos. Sim. Depois tem os caboclos, que já era a fusão entre europeus e indígenas. Sim, fusões até ilegais naquela época, então que era população de segunda, que era população que era para se esconder, mas onde as línguas entre os indígenas e os europeus, nesses casos, já começou a se misturar. Sim. Tem o caipira, sim, que é ligado ao interior paulista, caipira, é aí sim vermelho, que ser caipira é uma forma de se viver também, né? Uma forma mais relaxada, onde a língua é mais brusca, é mais seca, mais dura, né? O fala caipira é mais rápido, mais del interior. Aquí en Misiones sería más de la colonia, ¿sí? Tem o sertanejo, que é marcado pelo sertão, sertanejo esse amarelo. Temos que lembrar que Brasil não é só praia, Brasil não é só Amazônia, Brasil é campo, na pampa, Brasil é deserto, Brasil tem neve, tem deserto, tem areia, tem pampa, tem campo, tem tudo. Na imensidão do território, o Brasil soube ter todos os climas, todas as configurações geográficas também. E por último tem o sulino, que é esse aqui verde, que o sulino é marcado pela migração europeia. Sim? Acredita-se que a grande maioria dos europeus nórdicos, germânicos, russos, eles ingressaram pelo sul, deixando toda uma marca, uma influência, tanto na culinária como na música, e obviamente na língua e nos sobrenomes, né? O sobrenome da Romina, Masenchuk, o meu sobrenome, Bormann, que tem Bormann desde a praia atlântica do Brasil até Misiones, até Capevi. Sim. Então, como isso, mas essas questões idiomáticas, culinárias, música, elas ficaram aqui embaixo, elas não se miscigenaram, não se misturaram com o norte brasileiro. Sim. Já os negros, já os índios, já os crioulos, caboclos, já eles foram se misturando, foram se espalhando. O sulista ficou. Nem para falar de preconceito e estereótipos, né, sobre os sulistas. Sim, Sobre nem falar sobre isso, assim, né? sobre Porque, os bom, gringos, né? sim, também houve todo, como, como que a gente do norte, do nordeste, de tudo isso, é como que sente que não, os sulinos não pertencem, né, ao Brasil, né? Uhum. Justamente por essa questão de estereótipos, né? Também porque houve todo um movimento fala, né? Não sei se foi real isso, de que o sulino quer se separar, né? De construir um país à parte, né? Então eles como que Eles não tiveram as guerras das farroupas, né? tem, é como É, então eles como que aí tem essa questão aí no meio que divide eles, que né? Como divide. que
mas também a questão idiomática. Sim, todos, o verde, o amarelo, o vermelho, o azul, todos eles tinham rasgos portugueses, né? Todos eram misturas de ou índio com português, ou um negro com um africano com português, e assim, todos tinham português como uma parte. Já os sulinos, aqueles que vieram com línguas germânicas, o alemão e o português não têm quase nada em comum, né? Só na escrita algumas letras. O russo com o português, o italiano, bom, o italiano até que é mais simples com o português, mas tudo isso levou a que ele seja uma borbulha e que já explotou, que já se espalhou, né? Essa borbulha foi já vencida e infelizmente houve uma mistura, uma miscigenação entre os sulinos e o resto do país, né? Porque senão eles continuariam com as suas guerras separatistas, como falou a Romina. Não, no chat? Bem, agora um trabalhinho para vocês. Vocês vão pegar seus telefones e vão dar uma escaneada no QR para preencher uma pergunta que tem algumas opções. E em base a isso a gente vai falar. Deu para abrir o link? Deu sim, estou completando. Eu Ok. podia, né? E se não por já foi. Tá demorando muito. Ok. Você envia a resposta e demora aí, né? Por favor, espere. Não, porque estou recebendo ainda respostas. Ah, ok, Sim. ok.
chegando a respostas. Esperamos mais uma. Quais outras? Ah, Hum? tá valendo. É. O que foi? O que está valendo, né? As respostas. Estamos chegando, estamos chegando. Mirar el cuadro, la nube, se me hace más interesante ver este. Sí. A quantidade de votos que teve cada língua. Sim. Olha aí, agradeço a gente que trouxe uma, duas línguas indígenas do Brasil, tendo em consideração que atualmente o Brasil reconhece aproximadamente 270 línguas faladas, indígenas faladas no Brasil. Sim, 270 eh, línguas sem contar os dialetos dentro das línguas, né? Por exemplo, o Tupi-Guarani é uma grande língua que descende desde a Amazônia, todo pela fronteira brasileira oeste, né? E chega até aqui, até Corrientes. Sim, essa grande família Tupi-Guarani. Aqui em Misiones se fala um dialeto Tupi-Guarani, em Paraguai se fala outro, em Brasil se fala outro, e assim, mas a grande língua é o Tupi-Guarani. Sim? E a língua Nhengatu, que já não é, pertence à família do Tupi-Guarani, sino que acho que já é uma língua mais amazônica. E depois temos as línguas de migração, né? A língua alemã, que aqui temos três por quatro, porque são quatro formas diferentes que vocês escreveram alemão. Sim, e eu não escrevi alemão. O alemão, o alemão sem acento, o alemão com acento em espanhol e o alemão. Alemão italiano, que já é um dialeto. Nossa, eu até gostaria de ouvir uma mistura entre alemão e italiano que só se dá aqui em América. Sim, o árabe, o francês, o inglês, o italiano e o japonês. Sim, são todas línguas de imigração. E um detalhe, só para acrescentar uma informação, é que a população que veio com essas línguas europeias normalmente ela mantém essa língua. Quer dizer que é uma língua que se afastou do país de origem faz 100 anos, 150 anos, e eles continuam falando, e essas falas, essas comunidades de fala, eles configuram sotaques dentro dos idiomas, né? O alemão, a Alemanha, reconhece o alemão americano, sul-americano, como um sotaque, como uma variável alemã, né? Que um alemão veio. Já em Alemanha não se fala o alemão que se fala em América. E nós que falamos o alemão que se fala em América, temos muita dificuldade para entender o alemão que se fala na Alemanha. Passa o mesmo com o polaco, passa o mesmo com o ucraniano, passa o mesmo com o italiano, com o francês. O árabe já é uma língua nova. Sim, a população árabe da América, ela é bastante nova em comparação com as europeias. Então, o árabe que se fala nessas terras
é mais próximo ao árabe que se fala em Arábia, no Egito, sim, os países arábigos. Ninguém colocou, por exemplo, o hebreu que é uma língua transnacional também, que ela não perde eh, a vigência, sim. O hebreu, a evolução do hebreu dentro da língua hebraica, ela é muito devagar, ela muda muito, muito, quer dizer, leva séculos, né? E até milhares de anos para mudar a língua, porque ela tá manifestada no Pentateuco, né? Na Bíblia, então é muito difícil mudar o hebraico oficial, sim. Já, obviamente, terá rasgos do espanhol, o hebreu argentino, o hispano, terá rasgos brasileiros, no caso dos hebreus que moram tanto em Portugal como em Brasil, e o hebreu alemão e assim, né? Mas são essas línguas em contatos. Bom, tudo isso que vocês colocaram aqui deu para configurar o português que a gente fala hoje, né? O português brasileiro que a gente fala hoje e que está apoiando a ideia de emancipar o português brasileiro do português europeu e configurar uma língua nova. Até essas brigas nós temos em Brasil, né? Eles querem ter o seu dialeto reconhecido como uma língua autônoma do português europeu. E tem linguista trabalhando nisso, e acho que vai dar. Daqui a pouco vai dar. Bom, a configuração de línguas que vocês colocaram anteriormente, sim, configura o léxico brasileiro, né? Como as palavras e os empréstimos que se dão entre as línguas vão permeando, sim, o português, aquela língua super culta, né? O espanhol, né? Nós ouvimos falar, mas o espanhol de antes era melhor porque era mais culto. Mas ninguém fala bem, ninguém escreve bem. A gente fala qualquer coisa que não é espanhol. Talvez. Ou talvez só seja mais um novo espanhol que está crescendo, que está evoluindo, é para marcar que as línguas são entes vivos, que as línguas nascem, as línguas têm pais, têm mães, têm avós, e acho que até bisavós têm as línguas, e a gente vai para trás, né? Que as línguas são vivas, elas nascem, e elas crescem por esses empréstimos lexicais que se dão pelo contato com os vizinhos, né? Que é língua de sinais. O que acontece, Silvana? A língua de sinais não cria léxicos. Ela não traz empréstimos para configuração lexical. Ela pega palavras, pega sons, sílabas, letras, né? E ela traduz. Traduz para sinais nesse caso, né? As línguas dos surdos e dos mudos, né? E, É, obviamente, é cada Libra, é o língua Libras, de né? Libra. E em Brasil é o Libras, em Argentina é o LCA. Sim. É uma tradução, sim. É considerado uma linguagem, sim. Mas não sei se é considerado uma língua que transmite como veículo cultural. Por quê? Porque os sordos argentinos são os argentinos, né? E eles vão dar um jeitinho para poder transmitir boludo. Sim, com toda a conotação que tenha boludo para nós, argentinos. É muito estranho um estrangeiro utilizar boludo e ter aquela impronta que tem o argentino. O brasileiro fará o mesmo com saudade, ou tô magoado. O paraguaio, ainda falante de espanhol, em língua de sinais, fará o mesmo com caiué. Sim. O que é caiué? Eu sei quando utilizar, eu não posso explicar. Eu sou bem Argel, mas eu não morei na Argélia. Eu sou Argel, mas não morei, não sou cidadão da Argélia. Então, língua de sinais faz uma adaptação das línguas nacionais
E é por isso que pode ser um dialeto ou pode ser uma linguagem, que não configura um veículo transmissor de cultura como língua. E por isso que não cria léxico, mas abraça a diversidade lexical dos idiomas, das línguas. Sim, e voltando. Bom, o que eu gostei, o ano passado, quando eu escrevi esse livro que citei aqui, eu gostei de um termo que se chama de tapiçaria cultural, né? E de onde vem? Eu tenho uma tia que ela fazia bordado. Sim. Mas ela bordava pedacinhos assim, bem, de tecido, bem assim, quadrados, bordava um a um, e depois ela unia todos, sim, deixando quadrados com diferentes marcas, quadrados com diferentes fios, quadrados com diferentes, até agulhas eram diferentes, mas que no final era só um cobertor. Era uma tapiçaria, né? Eu gostei muito hum, dessa metáfora. Não é uma metáfora, mas eu gostei muito dessa alegoria para falar de cultura, né? E que essa tapiçaria linguística traz cultura, traz geografia, traz história, traz, sim, um termo histórico em Brasil, por exemplo, el quilombo. Sí, quilombo, que é um termo que aqui em Misiones se utiliza muito para identificar uma bagunçaria, assim, um quilombo, la plaza era um quilombo anoche com toda a música. Bueno, uma conotação boa, feliz, né? Em português, quilombo tem a mesma palavra, tem uma conotação diametralmente oposta. Sim, que faz referência às épocas da escravidão. Homem, o que era um quilombo no Brasil? O que é um quilombo no Brasil? E era a organização em que os escravos que conseguiam fugir podiam ir até esses lugares que normalmente estavam no meio da mata É, e que era de muito difícil acesso, né? Inclusive, há toda a história conta, né, que houve um quilombo que foi o mais importante, que foi o quilombo dos Palmares, no Rio de Janeiro, né? Que como a polícia militar da época, que não me lembro o nome, né, tentou em várias oportunidades, né, poder ingressar e desbaratar, né, desarmar, desorganizar essa organização que eles tinham, né? uhum. E é isso, né? A questão histórica na conformação do léxico, sim? Que rara vez a gente se detém para pensar que trazem palavras que nós utilizamos, sim? É, na filosofia da linguagem, nós propomos que a palavra constrói mundo, constrói universos, né? E que não há nada fora do que não possa se pronunciar. Se não tem uma expressão verbal, não existe. Sim. E com essa definição filosófica da linguagem, a gente construi toda uma identidade cultural, uma identidade histórica, uma identidade de reconhecimento de direitos, de afastamento de supostos direitos, né? Essa questão dos quilombos, porque na Argentina a mesma palavra traz uma implicância de fiesta, sim, quando nós temos a mesma história de escravidão, de sofrimento, se nós temos recebido como país, né, nas épocas iniciais do país, nós temos recebido os barcos negreiros, nós temos vendido e comprado negros, nós temos matado negros, nós temos negros na Argentina, mas por políticas, né, de embranquecimento, que aqui foram muito efetivas, já no Brasil eles foram.
muito mais fortes e ainda continuam, por políticas de ocultamento das identidades. Linguagem traz isso também. Linguagem cria identidades, cria história e oculta identidades e oculta histórias. Se hoje nós temos essa briga ridícula entre linguagem inclusiva e não inclusiva, que é, ninguém pode dizer que é língua e que não, porque a língua se faz na rua, a língua se faz nos falantes. Então, o que queremos ocultar, dizendo que está errado, que não existe, que isso é um invento, e que queremos mostrar com esse invento, com essa questão que está errada na linguagem que alguns chamam de culta e formal, que ninguém fala, na verdade, a língua formal e culta. Na rua, essa coisa não existe. E por que na rua essa coisa não existe? Porque a língua mostra a identidade da comunidade. Sim. Se eu sou do interior, eu sou caipira, eu sou do interior da província. Sim. Toda a minha vida, e talvez aqui tenha um conterrâneo, eu comi pão com chmia. Chmia. Para mim foi um descobrimento astronômico saber que chmia era mermelada. Porque na minha comunidade de língua, no Capiaví, eu já tenho 40 e poucos, né? E poucos. É, se falava chmia. E a chmia era caseira, pior ainda, não se comprava. E no povo do interior de Misiones, que ainda continua, ainda a palavra esminha, que vem do alemão, que também se fala no sul do Brasil, ela convive com mermelada, que é a palavra espanhola argentina para jalea. ¿Sí? Si alguno de nosotros va a España, va a comer pan con jalea de fresas, no pan con mermelada de frutillas. Entonces, todo eso, mi hijo a veces dice fresas. Todo isso configura nossas comunidades linguísticas que inclusive podem ser diferentes entre povo e povo. No interior da província, isso é manifesto. Capiaví, povo alemão. Porto Rico, povo de migração alemã. Ruiz de Montoya, de suíços. Então, já as falas das comunidades para dentro são diferentes das falas da comunidade para fora, para fora. Jardim América, ela não foi colonizada por europeus. Então, já é todo mundo à parte. E entre Jardim América e Capiaví, hay, no sé si llega a 20 kilómetros de distancia, pero están ahí nomás. Sí. Isso se vê, isso se nota assim na rua, né? Em todo. Quando nós cruzamos a fronteira, falamos, ai, já estou no Brasil, porque tudo é diferente. Que é diferente? É a língua, a cultura, a comunidade, até o cheirinho é diferente. A língua traz tudo isso, a diversidade lexical traz tudo isso. Se eu vou para Panambi, e acho que a primeira cidade brasileira é Santa Rosa, né? A cidade da Xuxa. Se eu vou de Posadas, como se fala em Posadas, até Panambi, mesma província, mesmo país, 70 quilômetros de distância, já o sotaque do Panambi é diferente ao meu. Se eu cruzar, vou até Santa Rosa, o sotaque brasileiro de Panambi e Santa Rosa são mais próximos do sotaque de Panambi a Posadas. Mas de Santa Rosa à praia, porque se eu for por aí, é quase certo que eu vou para a praia, já mudou muito, já. ¿Por quê? Porque esses movimentos, sim, que as línguas também defendem, né? A língua é um ser vivo e ela se defende e ela tem mecanismos para se defender dessas mudanças que podem ser boas ou não. E a língua se defende. E como a língua se defende? Deixando morrer, sim. Não tudo que se fala em Posadas 2025 vai perdurar no tempo. Não todas as palavras que nós usávamos
faz 10 anos, vai durar no tempo, porque a língua tem um princípio, a gente fecha, né? Que é a utilidade. Se não serve, cai no esquecimento. Se apagou. Por exemplo, a ver, uma palavra que nós usávamos faz, palavra espanhola ou portuguesa, né? Que nós usávamos faz 15 anos. Aqui todo mundo tem mais de 20 anos, então já faz 15 anos falava. Sim. Vamos colocar no chat. Sim. Uma palavra que a gente usava faz 15 anos que já e que é possível que as novas gerações, quer dizer, as crianças que estão aprendendo a falar hoje, nunca a utilizem. Quem tem filho pequeno, eu já coloquei a minha, Em português ou ou em espanhol, espanhol? Ah, eu deixei uma que eu utilizo ainda. Ninguém porque tu é velha, entende. Romina, porque tu é velha. Eu sei. Mas eu acho assim como que é, é como a moda a língua, né? Aquelas coisas que serviram, né? Voltam a reluzir depois de um tempo. Hum? Porque Joya. eu, já, Pero joya de joya o joya de está todo bien. não, tá tudo bem. Sí, que sos vieja. Falam uma coisa, joia. Mm. Bom, agora se utiliza muito genial. Ay, Bom, genial. Se te nossa cayó, geração utiliza se te muito cayó la genial. sota. Genial, sim. O que se diz agora nesse sentido? No hablo con adolescentes hace rato. Bueno, si no colocan nada, vamos a tener que pensar que no hablan. Não, não é que a gente não fala, a gente está escutando atentamente o que você está falando. Eu acho que tudo que você esteve falando até agora sobre eu fiquei pensando nos quadros da sua tia, né? E Vaquero. acho que é assim, que, Vaquero. que tem a ver com a língua de imigrantes, a língua indígena, que foi tudo isso que o Brasil tomou, né? Para que hoje a gente conheça o idioma nas diferentes áreas, né? Nos diferentes estados. E eu fiquei pensando na minha família, por exemplo, que a minha mãe fala ela é descendente de ucranianos. E ela fala pierogi, mas Mm. é pierogi e dependendo para os polacos, é, não é pierogi. É, ai, eu esqueci agora. Tem outro nome que também a Varenik, gente. Vale. Varenik. Varenike. Obrigada, Romina. É mesmo Es que assim. Romy es polaca. É, mas eu também, porque meu avô era descendente de polacos e minha avó é descendente de ucranianos, né? Então, como a fala vai mudando, dependendo do contexto, dependendo da cultura, dependendo, tem um monte de coisas. Dependendo de nós também, né? Nossas cidades. Sim, é É, assim. uhum. A Marina falou de vaquero. ¿Hace cuánto que no me compro un vaquero? Y hoy, hablar de vaquero, ¿a qué hace referencia a quién? Al concepto primero de vaquero, era el que arriaba las vacas. Arriar.
Mm, sí. ¿Otra palabra? Epa, el disquete. Y ahora, una palabra nova que todo el mundo pueda entender. Hoy, 2025, nova. Zoom. Sí. Que hace referencia a que estamos haciendo esto. Ay, tengo un Zoom, hice un Zoom, no quiero saber nada del Zoom y todos vamos a pensar que es la aplicación de la videollamada y nadie va a pensar que es el agrandar o achicar la imagen. ¿Sí? Bien, eso era só para mostrar cómo a língua, as línguas, qualquer uma delas, ¿sí? Se forem naturais, elas vivem e elas morrem. Elas crescem e elas se desprendem de pele, de camadas de palavras, para adquirir mais novas, mas que no intuito, no espírito, continua sendo. Eh, quando eu vi, quando eu assisti, melhor dito, uma série, WandaVision, a personagem, uma das personagens principais teve uma fala consigo mesmo, falando de uma alegoria grega que era o barco de Atenas, né? E o barco de Atenas foi destruído em inúmeras guerras, mas que sempre era, ele era reparado, né? As madeiras se trocavam, até que chegou um momento em que o barco de Atenas era um conceito, mas que o barco que estava aí não era o barco de Atenas, né? Que era outra coisa, com o nome do barco. As línguas cabem perfeitamente nessa alegoria, sim? O espanhol missioneiro, o português sulino. Fora de todas as camadas deles, camadas indígenas, camadas africanas, camadas europeias, camadas 2025, camadas 1520, 1600, 1700, ele ainda continua sendo português. O grande conceito de português. A língua culta de Pero Vaz de Camões, o pai da língua portuguesa, a língua culta de Cervantes, o pai da língua espanhola, de Shakespeare, o pai da língua inglesa. Essa coisa não existe mais. Essas línguas desses pais morreram faz tempo, mas o espanhol, o português, o inglês continuam a serem o espanhol, português ou inglês. A única língua no mundo que se mantém quase imutável, faz 2000 anos mais ou menos, é o latim. Mas por quê? Porque todo mundo que falava latim morreu. Só ficou na escrita. Então, não, não muda, né? Inclui palavras novas? Inclui, mas as latiniza. Então, computador, que é um conceito que quando os falantes de latim existiam, o aparelho não existia, o computador foi traduzido para o latim, se declina em latim, tudo faz em latim, sim? E faz o processo contrário às línguas vivas, né? Porque nós pegamos palavras e espanholizamos e aportuguesamos e fica aí a palavra. Já no latim, não. Ela pega a palavra e a palavra se amolda à cultura que existia quando o latim se falava. Sim. É uma coisa esquisita, né? Um processo linguístico que vai ao contrário.
Voltando a nosso Darcy, nosso antropólogo, ele diz que, assim como o Brasil se construiu a partir de fusões de matrizes étnicas e culturais, que deu origem àquele conceito de os Brasils, esse mesmo raciocínio pode ser aplicado ao português brasileiro. Se português brasileiro, espanhol missioneiro, argentino, rioplatense, paraguaio, né? No que faz a configuração linguística de os, de, barra, dos países, sim? Então, essa pluralidade de português do Brasil e em Brasil ela pode ser trabalhado como o português falado no Nordeste, o nordestino, o português falado no Sul, que tem um contato intenso, sim, com as línguas de imigração alemão, italiano, polonês, japonês, árabe, por que não, sim? Além do substrato africano, além do substrato indígena. O português do norte e da Amazônia, ele é muito mais perto das línguas indígenas, porque na Amazônia estima-se que ainda subsistem as maiorias dos povos indígenas do Brasil, sim? Já no resto do país, os povos, igual que na Argentina, eles foram levados para comunidades fechadas e isoladas de habitantes e, obviamente, de falantes. Mas no Amazônia, a vastidão da selva dá para que essas comunidades elas habitem quase livremente dentro da selva, configura um português bem amazônico, que tem traços indígenas muito marcantes, já seja nos nomes das cidades, das plantas, das pessoas, sim, inclusive nas suas próprias configurações culturais e estéticas. E o português das grandes cidades. Sim, acontece o mesmo que acontece aqui na Argentina, né? O espanhol porteño é um sotaque porteño, é um sotaque espanhol bem marcante que quase é de exportação. Sim. No mundo, quem quer falar espanhol como língua estrangeira da Argentina, ele só quer o espanhol porteño. Brasil aconteceu o mesmo, né? O português que nós aprendemos já faz quase 20 anos é o português de Rio de Janeiro, o português de São Paulo, que foram as grandes conglomerações urbanas que exportaram a língua, sim? Onde se registra a maior quantidade de falantes condensados num espaço. E é por isso que tem autores como Ricardo ou como Lucchesi que destacam que essa diversidade interna, já seja um Amazonas, já seja o nordestino, já seja o sulino, já seja o paulista, já seja o carioca, eles não configuram erros, o desvio da língua, eles configuram somente um jeito de falar que tem que ser abordado, que tem que ser preservado, sim? Não pode se impor, sim? O português carioca, por exemplo, a Avenida Brasil, a edição, primeira edição, contra o português nordestino. Sim, festa casamento caipira. Casamento caipira todo mundo fala o nordestino, né? E o nordestino era levado a conta como uma língua que trazia um imaginário de Posso pobreza, interromper? de... Oi? Posso interromper? Por supuesto. Ah, estou adorando a sua palestra, a sua dissertação. Só queria fazer um aporte aqui, já que eu estou trabalhando com escolas indígenas. Bem-vinda. É, a gente procura sempre ter em conta e levar em conta sempre a origem das palavras. É muito importante pesquisar a origem das nossas palavras em português. O que que a gente utiliza sempre, nunca procura essa origem, né? Então, daí você procura o nome de uma cidade, você fala Curitiba. O que que é Curitiba? Em Tupi-Guarani, Coretuba. Tem a ver com o Pinheiral, não é? Com a floresta das araucárias. Então, você procura assim, falar, ah, e por que a gente fala assim? E qual é a origem? Como falou a Romina, quilombo, palavra de origem africana. As palavras indígenas do Tupi-Guarani, o tronco principal, na verdade, sim. Daí temos os nomes das aves, das árvores, das frutas.
planta, de muitos animais que a gente utiliza o dia inteiro e não sabe que está utilizando palavras de origem tupi-guarani, Mi- mi- não é? Por mi- exemplo, jabuticaba, jacaré, caju, pitanga, maracujá, ipê, não é? Você encontra o ipê, nome de detergente, produto de limpeza. Mão para Você fala, limpar. ah, que marca? Ipê. Mas o que que é ipê? Sim. Então, assim, a gente utiliza a língua o dia inteiro, mas sem saber a origem. Nem procura, nem se A eso pergunta. vamos en la próxima diapositiva, Marina. Ai, me adelantei. Ajá, ajá. Bueno, desculpa, então. E No, por também tem favor. aí um mapa que a gente trabalhou dos principais Ujú. povos indígenas do Brasil, e tem vários, né? O G, Pano, Tucano, Araque, Sí, Tupi-Guarani, tem hay vários mais. 270. Sim, exatamente. É Bom, aproximado, né? O número. Bom, vou porque deixar que você continue. na verdade, tanto en todos los países sulamericanos, o Brasil é aquele que mais cuida e guarda as comunidades indígenas, né? No resto do continente, se não forem matadas, se não forem exterminadas, como no caso da Patagônia, Argentina, se não forem casi como genocídios históricos apagadas, elas subsistem em pequeníssimas comunidades que são assim, né? Aldea El Pocito, en Capiobí, ah, sí está allá, lejos. Sí, ninguém pesquisa, ninguém se interioriza, ninguém se importa praticamente no dia a dia dessas comunidades. Sí. E aqui trazemos, por exemplo, a Marina estava falando do Sul, esse contato entre o português, entre as comunidades de imigração europeia e entre as comunidades indígenas. E aí temos uma palavra que atravessa Misiones, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que é guri. Guri. Sim. Se eu falo guri aqui, todo mundo entende. Se eu falo em Brasil, no sul do Brasil, todo mundo entende. Se eu falo em Paraguai, todo mundo entende. Se eu falo em Uruguai, não. Mas o feminino de guri, e aí já muda. Aqui em Misiones, el femenino de guri, ¿cuál es? Huayna. En Corrientes también. ¿Sí? Más en Brasil, en no sur do Brasil, es guría. Ah, esa guría. Sí, esa guría, huayna, chica. Sí. Más son palabras de origen tupí, sí, que foram aportuguesadas no Brasil e espanholizadas na Argentina, no caso da transformação de gênero. ¿Sí? Se eu falo bergamota, aquí en Misiones, la bergamota no es la mandarina. En Brasil sí. En el sur do Brasil, bergamota, mexerica, tangerina, mandarina. Cuatro palabras para la fruta, la catinguda. Catinga, también otra palabra. Sí. ¿Qué es bergamota acá para nosotros? Aculturação. Sí. Es la grandota, amarga, que se usa solo la cáscara para hacer confitado. No se come la fruta porque es amarga. Y así grandota, es una cáscara dura. Pia, otra herencia tupí, que significa que es lo mismo, pero que es el garoto, que es el muchacho más chico. Entonces, ¿cuál es la evolución? Bebé, pia, gurí. Y después ya viene Mitaí. mitai. Ay, el mitai. Sí, Mitaí es más chiquito. el más chiquito, el bebé. Sí, Sí, pero está el no son Mitaí y el gurí. Para son mitai. sinónimos, son sinónimos. Mitai cabezudo Eh, y gurí catingudo. Eh, Después tenemos colonia. Solo para nosotros, sí, sur del Brasil, norte de Argentina, lugares onde
o fenômeno aconteceu de colônia, sim, que era uma zona rural, sim. Eu, em Capiauí, que agora é um povo, um povo bastante grande, mas quando eu vivia lá era mais pequeno, eu morava na colônia do Capiauí, não em la área suburbana, sim. Acá en Posadas, yo vivo en en el área residencial, que prácticamente es la colonia de Posadas, vivo en el borde de la ciudad, igual que Romina. Sí, vivimos en las áreas residenciales y no en las colonias de Posadas. Cada barrio es diferente, sí. Y solo colonia en el sentido en que nosotros entendemos como zona rural, se entiende en las regiones de colonización, sí, ya sea europea, ya sea asiática, ya sea la que fuere, más que tuvo procesos de colonización. Ya no Nordeste, sí, con uma forte influência africana e de identidade regional, temos manguear, sim, que para nós, sulinos e misioneiros, manguear é pedir algo, sim. Para ellos joder. Joder, en portugués no existe, y en español significa otra cosa, sí. Macaxeira, la mandioca caipín, macaxeira también palabra tupí, que forma parte de el léxico regional del nordeste brasileiro. Oxente, Aipim falta, né? caipim, 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 aipim, mandioca, macaxeira. Sí. Oxente, Oxente! oxente, sí. Oxente! Oxente, ¿qué significa oxente? Opa, interjeição de surpresa. Para nosotros, opa. Para el sur de Brasil es oba, con B. Y para el nordeste de Brasil es oxente. Oxente. Tem um cheirinho, moço gostoso. Cheirinho. Portugués del norte. Sí, cuñá sí, sigue teniendo influencia del tupí guaraní. Y recuerden tupí guaraní, toda esa familia lingüística que va del norte, que va prácticamente atraviesa de norte a sur el continente. Cuñá, todos entendemos qué significa cuñá. Y no es español, y Cuñada. no es portugués. Cuñá, mujer, Cuñá, mujer. cuñá. Y Y en guaraní decimos señorá para la mujer y yuruá sí, para el hombre. sí, Cara con barba o rostro no, con barba, con cabello. con barba canosa. Cuya, sí. En Amazonia, Cuya, también de origen tupí, la fuente, el bol. En el sur de Brasil, Cuya es el recipiente donde se toma el mate. Y en Argentina, donde se toma el mate, Cuya no existe. Capinar, una palabra que es quase exclusivamente de uso colonial, ¿sí? ¿Qué es carpir? ¿Y por qué quase de uso colonial? Porque en cidades ya ni se vende la asada, ya nadie carpe. Es más, si esa es una palabra también que hubiésemos puesto en el listado de palabras que ya se dejaron de usar, porque los nuevos, los jóvenes, yo les digo, anda a carpir, va a En Argentina capinar. ya es mal, en Argentina ya es mala palabra, ya carpir. Ya, ya, por favor, ya castigo. Yo tengo asada todavía, ¿sí? Pero capinar o jardim não faz sentido porque já ninguém tem jardins desse tamanho que precisam ser capinados, sim. É, e acho que tem mais uma. Aí, obviamente, toda essa burbuja de termos
e de empréstimos vindos de comunidades de fala também tem seu aspecto de avanços, sim. E no caso do Brasil, no caso da Argentina, os avanços vêm do norte do mundo, então são palavras que se criaram primeiro no mundo anglófono, se seja América ou Estados Unidos, seja a Europa, que também trabalha com inglês como língua franca, e que vêm aos nossos países e passam por um processo de aportuguesamento, no caso do Brasil, de espanholização, no caso argentino, de palavras em inglês. Por exemplo, mouse. Sí. Tengo el mouse, tenho um download, sim. Tenho o site ou o site, tenho o scanner, tenho o link. Sim. Brasil, o português do Brasil tem um processo linguístico muito mais rápido de aceitação de palavras estrangeiras para o Brasil, que passam por um fenômeno fonológico e já virou português. Sim. O piquenique, rock and roll, link, site, todas palavras em inglês que foram traídas ao português. Palavras do esporte, futebol, goleiro, Facebook, Instagram, Orkut, atualiza seu Romina, ¿qué vocabulário. cuántos años tenés para el Orkut? Não, Facebook, falei. Ah, ¿cuántos años tenés Instagram e vos para Orkut. el Eu Orkut? nem tive Orkut. Yo Orkut. tampoco. Me contaron que existía. Sim. Então, mais um processo de configuração daquele grande léxico eh, brasileiro, do português brasileiro, né? Empréstimos. Em português. Português europeu vindo de faz 500 anos atrás. Empréstimos indígenas, empréstimos africanos, empréstimos europeus de colonização, empréstimos tecnológicos, empréstimos esportivos. E esses empréstimos ainda se misturaram entre eles. Então, a conformação do repertório léxico de hoje do Brasil, do português brasileiro, do espanhol argentino, ele é basicamente um crisol de empréstimos, uma amalgama de empréstimos, que não são empréstimos puros, né? Porque já foram misturados, já cada palavra passou por processo de lexificação para a língua própria, passou pelo processo fonológico e fonético para soar como se fosse portuguesa, como se fosse espanhola, sim? Porque a gente em espanhol fala de link y no de link o de linke, como sería el proceso de españolización de las palabras extranjeras. ¿Por qué? Porque en español no hay ninguna palabra que termine con la oclusiva, ¿sí? Entonces, ¿en Brasil qué faz? Mas no existe no repertório fonológico do Brasil, colocamos uma vogal no final e já virou brasileira, link. E como se escreve? Esse o no final de palavra que não tem acento é uma reduzida. Então se escreve link com que, u e e, e se pronuncia link. Já virou portuguesa. Espanhol argentino, espanhol sul-americano. Nesses processos é muito mais retardado. Se nós precisamos de um processo de convalidação estrangeira para dizer, essa palavra pode se falar no mundo hispânico, que a Real Academia de Letras Española determine os designios do espanhol de América. Bom, já falamos dos topônimos, já falamos da cultura, já falamos da migração via sul do Brasil, com chimia, sim, com cuca. Cuca, cuca, essa palavrinha de quatro letras tem toda uma briga intrínseca que Cuca não sabe bem o que é. Para os que viemos de culturas germânicas, né, que passamos pelo sul do Brasil, Cuca é o pão, é um bolo doce.
que pode ser cuca recheia, como se conhece aqui em Misiones, que é el pan cuca, que tem o streusel ou a farofa em cima de açúcar, sim? É o bolo alemão para o sul brasileiro. Mas cuca também é el, el ser mitológico maligno, ¿sí? A cuca en Brasil es mala, es una entidad indígena mala. Y en español es el cuco, ¿sí? Quem, quem que tenha mais de 30, quem que tenha mais de 30 não teve medo del cuco, ¿sí? Mas comeu a cuca e gostou muito da cuca. Tem sobrenomes que só nessas regiões foram conhecidas e agora, obviamente, já se espalharam por todos os lados, né? Tem tradições que continuam com os nomes dos países que nasceram. A mais bonita e a mais comum, e a que eu mais gosto, é Oktoberfest, que é uma festa alemã que trouxe para a América o nome do mês e da festa, Oktoberfest, que em português quase que se aportuguesou com Oktoberfest, sim, mas continua se chamando Oktober, que é a festa da cerveja. Não tem muito segredo, né? Tem os sobrenomes, tem Blumenau, como falava a Marina, nós utilizamos nomes guaraníes para nomes de cidade, não sabemos o que significa. Blumenau é um exemplo de Blumenau Blumen é flor em alemão. Então, por algum motivo, sim, uma cidade inteira se chamou Flor em alemão e virou Blumenau. Mas é, há que ter em conta que a gente que nomeou tanto cidades como sobrenomes era gente que não conhecia a língua de onde vem, então que escreveu como achava que era. E aí que criou alguns conflitos, sobretudo em sobrenomes. Bien, já discutimos sobre a grande variabilidade de palavras e de conformações que tem o português no Brasil, e o espanhol na Argentina. Então, esse recurso de empréstimos idiomáticos tem que ser considerado como uma manifestação concreta de pluralidade cultural no Brasil. Sim? Nós, se nós fomos para Santa Rosa, se nós fomos para Camboriú, se nós fomos para Bahia, se nós fomos para Natal, se nós fomos para Fortaleza, para Maranhão, lá no norte, Ceará, e falamos português, indiscutivelmente nós vamos perceber que estamos em outros mundos da língua, sim? E temos que entender que esses mundos das línguas configuram todo um mesmo universo cultural que é o Brasil, sim? E que ele traz consigo guerras, lutas, histórias, sofrimento, alegrias e tudo. Brasil é o país da samba? Sim, mas o Brasil também é o país do sertanejo, o Brasil é o país da capoeira, o Brasil é o país do forró, sim, que são todos estilos musicais e de dança que têm que ser conhecidos e que agora estão sendo também falados e até dançados no estrangeiro. E o que nos interessa é como nós, estrangeiros, vemos também o que configura aquele país que queremos estudar, que é o Brasilzinho. E entender que eu não tenho que conhecer o Brasil, mas eu tenho que saber que existem os Brasis. Eu tenho que saber que existem as Argentinas. Eu tenho que saber que existem os Paraguaios. Sim, as Alemanhas, as Espanhas, as Inglaterras. Assim que nada, quando falamos de países, é singular. Que nada, quando falamos de línguas, de idiomas e de povos, é singular. Sim, nada. Tudo é plural, tudo é histórico,
tudo é produto de lutas, tudo é produto de conquistas, de batalhas e de poder. Sim. Há um dito que diz que quem conta a história é quem venceu. Isso é verdade, né? A língua que chegou hoje a nós, seja o português ou o espanhol, é a língua dos vencedores, não as línguas dos povos aniquilados ou vencidos em batalhas. Sim que essa pluralidade histórica também é percebida e é interpelada pela pluralidade contemporânea, sim? Que nós temos que saber que existe toda uma história de evolução da língua e que ela também se alimenta dos processos culturais, tecnológicos, sociais que o mundo em si vai passando. Não só questões linguísticas, não só questões eh, sociais, históricas, sino também questões tecnológicas, questões de informação, questões de o fluxo de informações que vai e que vem, sim? Que são, na verdade, quem detentam o poder. E quando eu falo de poder, não estou falando de estou falando, né, do poder econômico, estou falando do poder militar, sim? Porque o inglês se configurou como a primeira língua franca do mundo, à base de guerras, à base de conquistas, à base de colonização, porque o Guarani ela não é falada em todas as escolas como marca a lei em Corrientes, por exemplo, porque é uma briga de poder. Porque o Guarani é ensinado, porque o inglês é ensinado em uma escola de Panambi como língua estrangeira e não o português. Novamente, porque é uma luta de poderes. E aunque não concebamos essas lutas, há lutas dia a dia, dia tras dia, de como as línguas se valorizam, se revalorizam ou se desvalorizam nas comunidades de fala. Então, para ir finalizando, porque já vamos pelo tempo, sim? Assim como a língua portuguesa no Brasil é plural, como já ficou bem claro aqui, sim? E resultado de múltiplos encontros culturais, as manifestações da língua e da cultura na música, literatura, nas festas populares e as expressões cotidianas também revelam a diversidade e revelam como o Brasil, na verdade, ele é construído na pluralidade e ele tem que ser interpelado e refletido como os Brasis, como as Argentinas. E eu quero deixar, acho que a única coisa que eu quero deixar assim na cabeça de vocês é pensar em nós como um produto histórico de as e os, sempre em plural. Sim. Eu sou os que foram, não sei, não o que foi. Os que vieram, sempre em plural, antes de mim. Eu falo os que falaram, sim, eu defendo os que defendiam, sempre em plural. Por quê? Porque nós somos um encontro de culturas, um encontro de línguas, um encontro de experiências. Sim. Um convite para vocês refletirem, sim, sobre esses encontros idiomáticos, tanto em português como em língua estrangeira, como em sua própria língua materna, né? Que nós sejamos capazes de refletir como o espanhol que nós falamos aqui em Posadas, que nós falamos no norte, no nordeste argentino, como o português que nós aprendemos aqui em Misiones, aqui em Corrientes, em Chaco, como ele é uma manifestação e é um encontro de línguas, de culturas, porque está correto ou não, em vez de falar geleia, em português falar esmia, porque aqui todo mundo, português ou espanhol, vai entender que esmia, aqui, né? Os que têm tantos anos como nós, vai entender que esmia é geleia, né? Vai entender, e assim, né? Como essas configurações lexicais têm que ser valorizadas, não só nas escolas, não só nas salas de aula, mas também fora das escolas, fora das salas de aulas, nas comunidades de fala, como falava a Romina. Bom, e para finalizar, eu quero agradecer pela participação e presença de todos vocês. E eu acho que a Romina deixou no bate-papo o link da assistência.
né? Quem quer preencher para receber o Aí atestadinho de você estava presença. esperando o final, né? Oi? Mas aí ainda não tenho deixado. Estava esperando o final, digamos. Mas Ok. eu vou deixar agora. Para que todos fiquem atrapalhados até o final, né? É, É, verdade. É boa estratégia, né? tática. Boa tática. Bien, Estratégia. Aí tá. por meu lado, isso é tudo. Então, se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, Não, eu só. É, espera aí, tá. Troquei de lugar por isso. Não, somente ressaltar essa questão, né, de, de reconhecer, digamos, a, a diversidade linguística, né, como válida também em todas as formas, sim, porque também significa é, uma mudança de paradigma, né, importante que todos nós, professores de português, estamos tentando traçar, né? Reconhecer que não há uma única maneira de falar e escrever o português, sim, e principalmente de falar, né, que todos são válidos e que há uma forma diferente enquanto pessoas têm vontade de falar português no mundo, sim. Então, por aí, eu sei que você gosta muito, Nico, da fonética, mas por aí sempre tentar validar as diferentes maneiras de pronunciar dos estudantes, né, que conseguem fazer um trabalho enorme em tentar enorme. pronunciar ou assemelhar o som de uma língua estrangeira da qual o nosso aparelho fonador não está preparado, né? E que nós que estudamos muito tempo, viu que eu utilizei uma palavra que você gosta, e que nós muito tempo estudamos para preparar e para assimilar esse som e ainda não conseguimos, Não digamos, conseguimos. é, é, mas tentar mudar essa perspectiva, né, e que podamos interagir nas diferentes formas dos português e dos Brasis. Isso. É para deixar também. Obrigada obrigada pelo curso, ótimo. Eu achei que tinha que ter mais participação, né? Tem muita gente que é profissional e é bom que eles. Seria bom que eles façam seu aporte, não é? É, Que falem, que seja um pouco mais didático. Eu acho que as pessoas são um processo eh, de aprendizado, né? A gente está em constante, o tempo todo se transformando na língua e com a língua. com a língua. Também com a experiência, por exemplo, se eu não falo nas minhas aulas o português, não a utilizo, vai ser mais difícil, né? Que a gente se preencha ou se prenda à língua. Então, é importante, por exemplo, se você tem essa possibilidade de viajar, de compartilhar agora com a tecnologia, os sites, não sei, a conversa com gente de outros países, é importante a culturalização que as pessoas fazem, Claro, né? A claro, transformação. claro. Enriquecimento de vocabulário também, não é? E na Só verdade é isso, isso que obrigada. constrói. É isso que constrói. Nós, como estrangeiros, temos esse benefício de poder construir o vocabulário de estrangeiros. É, uma coisa que falava a Romina, né? Sempre não posso abrir o link da assistência. Sempre falando de comunidades de fala, essa questão de retitude ou correção e hipercorreção da língua, né? Obviamente, sempre falando quais são os meus interlocutores, que também é uma questão que é bastante difícil para nós compreender, e para nossos alunos, sobretudo, compreender quais são os interlocutores, para quem nós falamos e nos dirigimos
no dia a dia ou fora do dia a dia, em contextos de uso. E é aí, né, que, Marina, em comunidades de fala, na rua, na casa, na escola, na sala de aula, com amigos, com colegas, a gente aproveita essa riqueza de sites, de música, de Facebook, de algum programa de TV que esteja pelas redes, justamente para acrescentar o nosso repertório. Sim? E ninguém está falando de que eh, tem palavras corretas ou incorretas, obviamente que as terá, mas nossos dias, as dias como estrangeiros, essas palavras incorretas, elas podem ser até transformadas, sim, em expressões. Tem muita palavra, tem muito léxico que surge e surgiu de erros, sim. E é aí que nós estamos como professores também para marcar os processos de aprendizado e de evolução nessa aprendizagem. Bom, Romy, ¿viste lo de Silvana? Dice Silvana que tiene que ser abierto donde tengas abierto algún correo electrónico Gmail. Bien, gente, por mi lado, eso es todo. Si alguien